você acha de ensino integral? Então, a gente não pode falar de ensino integral como uma coisa isolada. O que eu acho de ensino integral no ensino brasileiro público no capitalismo? Todas essas outras coisas, elas agregam a ensino integral. Qual que é o meu grande problema com o ensino integral? Vocês já perceberam que todas as reformas que tentam fazer no ensino público, sobretudo, tentam modificar, em grosso modo, tudo menos o problema de verdade? Eu já fiz essa pergunta aqui pra vocês. Qual que é o problema da educação pública? Onde que tá o problema mais profundo da educação pública? Tem um mais visível e um menos visível. Mas o mais visível acho que todo mundo sabe responder. Qual que é o problema da escola? Infraestrutura é mais ou menos. Infraestrutura é um dos problemas, mas tem um mais gritante. Tá quase lá. Tem um problema... Tem um problema que é muito central. Salário do professor, exatamente. Vocês estão quase lá. A valorização do profissional. A valorização do profissional em sala de aula. Esse é o principal problema. Todos esses outros problemas que vocês estão falando existem, mas a valorização do profissional é o basilar, é o fundamental, é o que torna tudo possível. Não é a única coisa, porque, por exemplo, a gente sabe, quem leva o estudo da educação a sério sabe muito bem, que não adianta uma escola ser muito boa em uma sociedade doente. Então, se essas crianças estão submetidas a uma vida de escassez, violência, insegurança, falta de saneamento, falta de estrutura, não importa o que a escola seja. As duas coisas estão interconectadas. E aí, qual que é o meu problema com a escola integral, para responder a sua pergunta? Eu não acho que ela soluciona o problema, porque ela tenta reformar algo que não é a raiz do que a gente identifica como sendo o problema de verdade. De mais vale uma escola que não tem um ensino integral, mas com professores bem remunerados e com uma infraestrutura competente, do que uma escola em tempo integral com professores subremunerados, inclusive que acumulam função, que tem que, agora com o novo ensino médio, sobretudo, ministrar matérias que eles não dominam. Isso pode até agravar a questão. O problema é a subvalorização dos professores, porque o profissional em sala de aula é um mediador ou a mediadora de todos os conflitos que estão acontecendo lá. Eu não tô dizendo que os outros problemas não existem. Eu tô dizendo que os outros problemas são insolúveis se esse não for resolvido. Profissionais desmotivados, sobrecarregados, estressados. Se eu não me engano, a maior causa... Eu posso estar falando besteira, tá? Eu lembro de ter visto isso em algum lugar, eu devia ter checado antes. Uma das maiores causas, pra não falar que é a maior, de afastamento dos professores é a questão de saúde mental. Então vocês imaginam, dando um exemplo palpável aqui de por que o problema é a subvalorização dos professores. Imagina que para um professor de matérias como sociologia, filosofia, matérias que não ocupam tanto da grade horária, para um professor desse conseguir ter uma renda digna, ele tem que trabalhar em 2, 3 escolas. E aí imagina que ele entra numa escola, aí ele tem que pegar 1 hora, 2 horas de transporte público pra ir pra outra escola, de noite tem que pegar de novo pra ir pra outra escola. Vocês entendem isso? E eu tenho certeza que vocês já tiveram professores que tinham essa jornada. Aí vocês entendem o desgaste físico e mental de um profissional que tem que estar em sala de aula e lidar com situações extremamente complicadas. Lidar muitas vezes com crianças que vêm de realidades duríssimas. Eu não tô falando só de salário. Tô falando de tudo que envolve a carreira de um professor. Estabilidade do trabalho, remuneração digna, jornada de trabalho exaustiva, capacidade de preparo, material para preparo. Não tô falando só de salário, não importa também só se o salário for bom e a jornada for muito exaustiva. De professores que trabalham 60 horas por semana, sabe? Então, o grande argumento do ensino integral é um argumento bastante viciado, que é o tem que tirar a criança da rua pra ela não ficar fazendo besteira na rua. A direita quer muito ensino integral por conta disso, por achar que é um paliativo pra criminalidade. Gente, novamente, todas as vezes que acusam a esquerda de não ter um programa de segurança pública, a gente sempre responde a mesma coisa. A gente tem o programa de segurança pública, que é pleno emprego, dignidade no trabalho, acesso à infraestrutura. A direita vai dar todas as soluções pro problema de segurança pública, menos a solução que funciona, que serve pra alguma coisa. E, isso, muito bem lembrado. O ensino integral ignora a realidade de alunos que trabalham e estudam. E aí, o que isso causa? Evasão escolar. Meu pai é professor de História e dá aula no CED, escola dentro da cadeia do Paraná. É algo que ele fala... deixa eu ler aqui. Fala que tem muita sorte de ter conseguido entrar, não só pelo contato que ele tem com outra realidade marginalizada, mas como também o privilégio de não precisar trabalhar em outras escolas. Olha só, privilégio. Isso é uma coisa que a Laura fala o tempo todo. A gente costuma chamar direitos de privilégios, né? Pô, gente, não precisar trabalhar em mais de uma escola é um direito. O professor conseguir se dedicar só à escola que ele trabalha é um direito. Mas aí, na realidade que a gente vive, é um privilégio, né? Que a maior parte dos professores tem que trabalhar em mais de uma pra conseguir se sustentar. O grande problema é esse. O ensino integral, ele tenta solucionar um problema sem abordar o problema em si.
Como melhorar os índices de evasão escolar a curto prazo? Não existe solução a curto prazo. Toda solução a curto prazo que diz diminuir a evasão escolar de maneira significativa é demagogia. Essa coisa da poupança para os alunos eu não tive a oportunidade de analisar ainda. Como subir o Vasco a curto prazo? Tá frio aqui em São Paulo. Esse é o Monster normal, só que zero. Vai, câmera. Ó, isso aqui é absolutamente cinema.